Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver a aula sobre dilatação superficial, o nosso segundo assunto da dilatação térmica. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Então temos aí dilatação superficial. O que é que vem a ser a dilatação superficial? É aquela que predomina as duas dimensões, tá? Então, essa dilatação superficial vai ser a dilatação da área. Então, qualquer objeto em que ele sofrer um aquecimento e que a gente estiver se referindo à sua área, então estamos falando de dilatação superficial. E essa área, ela vai trabalhar duas dimensões. Então, vamos seguir e vocês observem aí essa figura aí que eu separei aí para vocês. Observe aí que essa figura, a parte amarela, seja uma placa de ferro, tá? Essa placa de ferro, ela tem uma área inicial, que é o SI, e ela também está a uma temperatura inicial, que vai ser o nosso TI, tá? Ela vai ser submetida ao calor, então ela vai ser aquecida e ela vai se dilatar. O tamanho que ela está de S1, né, a sua área SI, né, a sua área SI, observe o tamanho que ela vai ficar. Aumentou o seu tamanho. Então ela ficou agora uma sua área final. Então essa área final também obteve uma temperatura final. E se nós observarmos aqui, ó, a distância desse ponto aqui, que ele se tornou a área final, e aqui esse ponto inicial aqui, tá? Vocês vão observar o seguinte. Vocês vão ver o seguinte, ó, essa distância aqui, daqui para aqui, como a distância daqui para cá, como essa outra distância, como essa outra distância, todas elas são a distância da variação da área, tá? Então a variação da área foi essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, que eu estou marcando aqui, estou rachurando aqui para vocês aqui, ó. Tá? Então, essa partezinha aqui vai ser o nosso ΔS, a variação da área. Só que a figura toda agora passou a ser SF. Então, temos aí, como nós já vimos anteriormente, a mesma coisa temos para a área. Então, temos aí a área inicial, que é o SI, a área final, que é o SF, e elas têm a variação de sua área, tá? E a variação da sua área vai ser a área final menos a área inicial, tá? A mesma coisa nós temos aí a temperatura inicial e a temperatura final que já vimos em dilatação linear. E temos aí a variação, ok? Então logo as fórmulas já estão aí para vocês observarem. Então temos lá, ΔS é igual a SF menos SI e ΔT é igual a TF menos TI. E a partir daí nós temos a fórmula, tá? A fórmula que ela é dada por isso aí, ó. ΔS é igual a SI vezes beta vezes ΔT, tá? Então temos aqui, ó, temos aqui ΔS, que é a variação da área, tá? Temos aqui o SI, que é a área inicial. Esse valor aqui é o nosso beta. Esse beta corresponde a 2 vezes o valor do alfa. Esse beta se chama coeficiente de dilatação superficial. E ele equivale a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? E temos aqui a variação do tempo. Desculpe, temos aqui a variação da temperatura, tá? Desculpe. Então, ó, observem aí que nós temos aqui ΔL vai ser igual a LI vezes alfa vezes ΔT.
Estão lembrados dessa fórmula? Essa fórmula foi a fórmula que nós vimos anteriormente na dilatação linear. E observem que ela é parecida com a dilatação superficial, a dilatação da área, tá? Então, vocês tentem fazer uma associação que vocês memorizou uma fórmula, vocês fazendo associação com as outras, vocês vão conseguir memorizar, tá? Então, ó, e sabendo que esse beta, o coeficiente de dilatação superficial, ele vale 2 vezes ao valor do coeficiente de dilatação linear, então nós vamos ter aí o que eu já falei para vocês, tá? Então, o beta é o coeficiente de dilatação linear e vocês terem atenção que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear e que também nós temos a fórmula da área final, que é dada por aquilo ali que está lá no final, tá certo? Então vocês vão memorizar isso aí, deem um print na tela aí, copiem um assunto, quantas vezes vocês quiserem para vocês ficarem atentos aí. Voltem o vídeo quantas vezes for preciso, tá? Se inscrevam no meu canal, tá? E dê um likezinho aí, se gostou, se não gostou. Então vamos prosseguir aí. Então, ó, temos aí, para vocês ficarem por dentro. Então observem que nós temos aí uma placa com vários orifícios. Essa placa poderia ter apenas um orifício, tá? Ou 2, 3, 4, como está aí, ou 5 ou 6, infinitos orifícios, tá? Mas o que eu quero, na realidade, que vocês entendam nessa placa, tá? É o seguinte. Numa placa onde tem um orifício, essa placa, esse orifício é circular, então nós temos aí o raio inicial, que é o raio 0, aí temos o raio 1, temos o raio 2, temos o raio 3, temos o raio 4, tá? Vamos chamar essa figura de figura 1, tá? Quando eu falar figura 1, aí vocês já sabem que estou falando dessa figura. Então, essa figura 1, ela vai ser aquecida, tá? Quando essa figura 1 ela aquecer, tá? Ela vai aquecer como se não houvesse esses orifícios, como se ela fosse totalmente fechada, sem os orifícios. Para mostrar para vocês, fiz aqui a figura aqui embaixo, para mostrar que essa figura de cima, quando ela aquecer, ela vai aquecer como se não tivesse os orifícios. Mas na realidade, ela vai estar como essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, a figura 2, tá? Observa que ela aumentou o tamanho. Ela, dessa figura, passou a ser essa figura. Então, o raio 0 que eu tinha aqui, tá? O raio 0 que eu passei aqui, ela passou a ter um raio maior do que o raio 0. E como é que a gente vai escrever isso aqui? Então, eu tenho aqui, ó, vamos dizer que nesse pontozinho aqui, nesse ponto aqui, seria o raio 0, tá? Então, esse outro ponto aqui, que vai ser o novo raio, a partir do momento que ela aumentou o seu tamanho, então eu vou chamar assim, raio 01, tá? Raio 01. Então, observem que essa distância daqui para cá, tá? É o R0. E essa distância aqui, ó, ficou maior, é o R01, tá? Então, observem que ela aumentou o tamanho. Então, para todas esses raios, ele também vão aumentar, tá? Então aqui, digamos que essa distância daqui para cá seria uma nova medida. Como eu chamei de R1, vou chamar de raio 1, 1. Ali R2, vou chamar isso aqui de raio 2, 1. Essa aqui, R3, então eu vou chamar de R31. E essa aqui, R4, então eu vou chamar aqui de R41. Só para diferenciar, ok? Então observem aí que eu deixei aí uma leitura aí para vocês fazerem, que foi a minha explicação, tá? Deem um print quantas vezes quiserem e copiem aí o assunto. Então, para a gente ficar subentendido essa explicação, vamos ver um exemplo, tá? Esse exemplo que nós vamos ver aqui
para a gente ver se conseguiu entender bem direitinho o assunto. Então, ó, uma chapa de zinco tem área de 9 metros quadrados. Então, vou fazer aqui uma chapa de zinco. Vamos dizer aqui que isso aqui seja chapa de zinco. E ela tem a sua área inicial de 9 metros quadrados. Há uma temperatura inicial de 18 graus Celsius. Aí ele diz, calcule sua área a 36 graus Celsius. Ou seja, essa chapa de zinco, ela aqueceu, ela foi aquecida, tá? Ela foi aquecida e ela dilatou, aumentou o seu tamanho, passou a ter uma área final, tá? Passou a ter uma área final. E essa temperatura, ela atingiu uma temperatura final de 36 graus Celsius. Então, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do zinco é esse valor, então vamos fazer aqui, ó, o coeficiente de dilatação linear do zinco. Então, ele é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Sabemos que estamos trabalhando com área, então essa área final eu não conheço, e que nós vamos trabalhar com o beta agora, que é o coeficiente de dilatação superficial. Então, eu quero saber quem é o beta do zinco. Ele é 2 vezes o alfa do zinco. Então, fazendo isso, nós vamos fazer 2 vezes o valor do alfa do zinco. Fazendo o produto, nós temos que beta do zinco vai ser 54 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, o beta do zinco é esse valor aqui, tá? Então, agora vamos colocar na fórmula, tá? Ele quer que a gente calcule a área quando chegou a 36, então ele quer a área final. Nós podemos colocar na fórmula geral. Mas também a gente pode fazer botar aquela formulazinha da variação da área e aí a gente só faz somar no final. Então, fazendo isso, ó, temos aqui ΔS é igual a SI vezes beta do zinco vezes ΔT, que é a variação da temperatura. Então temos aqui que a variação da área vai ser SI, 9, beta do zinco, 54 vezes 10 a menos 6, e a variação da área é subtração, que é o ΔT, que é 36 menos 18, que vai me dar 18. Então, fazendo isso, vamos organizar o produto, porque a ordem das parcelas não altera. Então, eu tenho 9 vezes 54 vezes 18 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou fazer o produto aqui, ó. Fazer o produto. Vou colocar aqui. 54 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 5, 45. Com 3, 48. Então, tenho 486. E aí, eu tenho 486 multiplicado por 18. Aí, vou fazer o produto novamente. 8 vezes 6, 48. Vai 4. 8 vezes 8, 64. Com 4, 68. Vai 6. 8 vezes 4, 32. Com 3, com 6, 38. Aí, eu tenho aqui... na dezena, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. E a partir daí vamos somar. 8, 8 e 6, 14, vai 1. 8 e 8, 16, com 1, 17, vai 1. 4, 3, 7 e 1, 8. Então, eu tenho aqui a variação da área, vai ser 8.748 vezes 10 a menos 6. E a partir daí, nós já sabemos que vamos percorrer 6 casas da direita para a esquerda. Então, colocando aqui, ó, 8, 7, 4, 8. Contando do 8 a primeira casa. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, 5, 6,0. Então, tenho metro quadrado. Certo? Então, ó, isso aqui eu achei a variação. Que variação é essa? É justamente essa placa aqui, que ela era inicial, olhando para cá, ela estaria mais ou menos aqui. Ou seja, a variação seria
esse valor aqui, ó. Esse valor aqui seria o valor da variação. Mas eu não quero a variação, eu quero o valor todo, porque é a área inicial mais a variação que vai me dar a área final. Então, a área final vai ser a área inicial mais a variação. Então, a área final vai ser a área inicial, que é 9, mais a variação, que é 0,008748. Somando, tá? Então, nós temos parte inteira com parte inteira, 9,008748 unidade de área quadrada. Então, metro quadrado, que aqui estamos trabalhando, ok? Isso aqui está no Sistema Internacional. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Se inscrevam no meu canal se não são inscritos, compartilhem, deem um joinha, tá? E na próxima aula nós vamos ver alguns exercícios para nós massificarmos o entendimento. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.